Olá, tudo bem? Vamos falar hoje de filosofia da cultura, que é uma área da filosofia que busca compreender os princípios da cultura, o que determina a cultura, o que é a cultura, né? Então, para nós compreendermos o que é a cultura, vamos pensá-la a partir da antropologia, né? A antropologia é uma ciência que surge aí no século XIX, né? A palavra antropo é grega, é uma palavra da língua grega, que em português significa humano. Então a antropologia é o estudo aí dos seres humanos, né? Existe a antropologia cultural, né? Que estuda a cultura. Existe a antropologia física, que estuda o homem do ponto de vista anatômico, né? Do ponto de vista físico, né? Da sua constituição corpórea, biológica. Existe a antropologia social, né, que busca compreender o homem em sociedade, nas suas relações, né, em grupos sociais, né? E a antropologia cultural, né, que busca em compreender o que é a cultura, né? Então a gente vai pensar a cultura do ponto de vista antropológico, né? Por quê? Que nós iremos analisar a cultura do ponto de vista antropológico? Porque existe um senso comum do que seja cultura, né? Existe uma visão não científica sobre o que seja cultura. Portanto, nós não podemos aceitar a ideia que cultura é o que se adquire na escola ou na universidade, né? Ou que uma pessoa é culta em contraponto a uma pessoa que não seja culta. Não, nós não podemos, do ponto de vista antropológico, pensarmos a cultura neste sentido, porque todos os seres humanos possuem cultura. A escola, a universidade são manifestações culturais, né? Todo e qualquer ser humano possui cultura, e a cultura ela vai sofrer aí, né, pressões ou variações históricas, espaciais, né? Então a cultura ela tem uma dimensão histórica, né? E ela tem aí uma dimensão, portanto, temporal, né? E ela tem uma dimensão geográfica e espacial, né? Então são dimensões que fazem com que a cultura seja cada vez mais diversa, cada vez mais tem aí um processo de variação, né, de mudança, de transformação, né? Então vamos pensar então a cultura, né, pensando ela a partir de determinações históricas e geográficas, ou seja, temporal e espacial, né? Então, a partir da noção antropológica de cultura, né, podemos considerar que ela se refere a toda e qualquer produção humana que se efetiva a partir do trabalho, né? Então, o trabalho humano é um trabalho transformador, né? Então, o trabalho é uma atividade que transforma a natureza e o próprio ser do homem, né? Então, há milênios nós estamos aqui na face desse planeta modificando a natureza. Nós, humanos, também somos natureza e, por meio do trabalho, nos modificamos também, né? Então, por meio do trabalho, nós produzimos cultura e transformamos o nosso próprio corpo em objeto cultural, né? E, portanto, a cultura é a esfera em que o homem se manifesta enquanto ser que sonha, né? Então, a cultura ela tem uma dimensão onírica, né? Do sonho, da imaginação. Então, a cultura é a esfera em que o homem se manifesta enquanto ser que sonha, deseja, trabalha e produz, né? Então, se a gente pensa a cultura a partir deste prisma, né, nós temos que entender que a cultura é uma teia formada pelo onírico, pelo desejo, pelo trabalho e por esse processo de produção, né? Então nós, humanos, nos produzimos enquanto humanos, né? Então nós somos animais que por meio do trabalho nos tornamos humanos, né? Então o trabalho humano é um trabalho produtor e nós produzimos a humanidade. O que somos hoje é um produto do nosso trabalho, né? Portanto, todo e qualquer ser humano possui cultura, e a cultura é a resultante de milhares de anos aí de trabalho humano na face deste planeta, né? E aí eu já pedi para vocês lerem aí, né, na quinzena anterior, a Agenda 21 da Cultura, um documento fundamental para nós pensarmos a cultura.
E a Agenda 21 da Cultura estabelece a seguinte questão, né? Então, este documento é um documento essencial para entendermos a cultura, né? Então, diz em Agenda 21 da Cultura: a diversidade cultural é o principal patrimônio da humanidade. É o produto de milhares de anos de história, fruto da contribuição coletiva de todos os povos, né? Através das suas linguagens, imaginários, tecnologias, práticas e criações, né? Então a cultura, ela é um produto, né? Que tem aí milhares de anos, né? Portanto, a cultura, ela tem essa dimensão histórica, né? Como eu já havia dito, geográfica também. Então, isso, a história, o tempo, né? O espaço pressionam aí a cultura, né? E é nesse processo aí em que a cultura vai se modificando, vai se transformando, né? Vai tendo aí, portanto, o que nós chamamos de diversidade, né? Diversidade. Portanto, a diversidade, ela é fundamental, porque a diversidade é uma essência do que nós humanos somos, né? Então, se a gente for pensar em termos de Brasil, né? Se a gente for comparar um mineiro, e eu sou mineiro, né? Com um paulista, a gente começa a observar a diferença em relação ao sotaque, em relação à alimentação, né? Então, isso são diferenças, né? E se a gente compara uma pessoa que é do Sudeste com o Nordeste, a gente já observa também as diferenças no sotaque, no hábito alimentar, né? Agora, nós estamos agora tendo aí as Olimpíadas, né? Que são vários povos, várias nações reunidas lá no Japão, disputando aí os Jogos Olímpicos. Nós temos que entender que o nosso planeta tem mais de 200 países, né? Então lá no Japão é possível aí você visualizar essa diversidade cultural, né? E essa diversidade, ela se manifesta na língua, na forma de vestir-se, na forma de comportar-se, né? E nós, como eu já havia dito, transformamos o nosso próprio corpo em objeto cultural, né? Então, uma tatuagem, um brinco, né? A maquiagem, né? Então, o nosso corpo vai sendo transformado também em cultura, em manifestação da cultura, né? E aí, essas características vão formando a nossa identidade, né? A nossa identidade cultural, né? Essa identidade cultural que nos permite, por exemplo, nos identificarmos ou como brasileiros, ou como espanhóis, ou como africanos, né? Ou como japoneses, né? Então a gente vai aí nos identificando aí como asiáticos, como europeus, como africanos. Então a gente vai se situando aí a partir de nossas identidades, né? E a nossa identidade, ela é diversa, né? Nós humanos somos um conjunto de diversidade, né? Então a cultura, né, adota formas distintas, né? Que sempre respondem a modelos dinâmicos, né? Por que dinâmico? Porque é mudança, dinâmica é movimento, né? De relação entre sociedades e territórios, né? A diversidade cultural contribui para uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual, né? Então, essa aqui é uma declaração universal da Unesco sobre a diversidade cultural, né? E constitui, né, um dos elementos essenciais de transformação da realidade urbana e social, né? Então, a cultura, a diversidade cultural, ela nos enriquece porque a própria diversidade, ela é rica, né? Então, a diversidade cultural, né, a aceitação dela nos torna cada vez mais ricos, né, culturalmente, né? E aí nós temos que entender esse ponto aqui, né? Diversidade cultural, né, vai ser aí sinônimo de heterogeneidade, né? Essa palavra hetero aí, né, significa diferente, gene, olha a palavra gene, né? Etnia, família, povo, né? Então a diversidade cultural refere-se então a essas diferenças étnicas, né? Essa diferença entre as etnias, né? Então isso então a humanidade, ela é diversa, né? Então a heterogeneidade, ela faz parte da humanidade, né? Agora, no século XX surgiu aí a indústria cultural, né? Então o que é a indústria cultural? É a indústria do cinema, né? A indústria cinematográfica, a indústria da música, né? A indústria fonográfica, a indústria editorial, a indústria da moda. Atualmente nós temos as novas mídias, né? As redes sociais, Instagram, Facebook.
Então, todas essas redes sociais, essas novas mídias, né, estão aí ligadas à indústria cultural, o esporte também, né, as Olimpíadas, o futebol, isso também está relacionado à indústria cultural. Né, e a indústria cultural ela acaba por determinar um processo de padronização das pessoas, né, que é o que nós vamos chamar de homogeneidade. Né? Então, a indústria cultural ela começa a estabelecer um processo de padronização, né, das pessoas. Né? Então, olha só, a diversidade cultural é uma característica nossa humana. Mas a partir do século XX, com o advento, com o surgimento da indústria cultural, o que ocorre? Uma determinada manifestação cultural de um país, de uma localidade, passa a ser, então, ser aí o que nós podemos chamar de enlatado, né? Então a indústria cultural, por exemplo, vamos imaginar a indústria da música, né? Um determinado gênero musical lá dos Estados Unidos, né? Então esse gênero, eu vou utilizar aqui entre aspas, né, enlatar, né? Você enlata esse gênero, né? Como a indústria, né? Vamos imaginar a batatinha frita enlatada, né? Você enlata a batatinha frita e vai vender aí no supermercado ou em outros lugares, né? Então, da mesma forma que você tem uma indústria que vai enlatar batata para vender, a indústria cultural, né, ela começa, entre aspas, a enlatar também cultura, né? A colocar um rótulo naquilo e começar a vender. Então, a indústria cultural começa, então, a transformar a cultura em mercadoria. Né? A indústria cultural começa a transformar a própria diversidade cultural em produto destinado ao mercado, destinado à obtenção de lucro. Então, olha só, uma manifestação cultural que era própria de uma localidade, de um espaço, de um tempo histórico, né, e de um espaço localizado, né, a indústria incorpora essa diversidade, estabelece ali uma linha de produção. Vamos imaginar hoje, né, nós temos que pensar o desenvolvimento, no caso da indústria fonográfica, né? Então, eu sou de uma época que existia o vinil, depois veio o CD, né? Hoje você tem outras formas, né, de distribuição de música, de produção e distribuição da música, né? Mas vamos imaginar ali naquela época que havia o CD, né? Ou disco de vinil. Então você tem ali uma indústria fonográfica, né? Que para você ter acesso a ela era muito difícil, né? Mas você tinha ali os produtores musicais, né? Os empresários observando a cena, e nessa observância da cena, observando a cena, eles observavam o seguinte aspecto: ó, isso é rentável, isso é vendável. Só que esse músico, nós temos que mudar o visual dele, ele tem que usar esse óculos, essa jaqueta, ele tem que dançar dessa forma, né? Aí isso que é o padronizar, né? Isso que é o enlatar, né? E aí você faz o CD, faz o encarte e você começa a distribuir isso para o mundo, né? Então, de repente, um estilo musical, um gênero musical próprio de um país começa a se difundir via mercado, via indústria cultural para outros lugares, né? E de repente aqui no Brasil, vamos imaginar que é um gênero lá dos Estados Unidos. De repente aqui no Brasil um empresário começa a fazer a mesma coisa. Olha, esse estilo de música, esse gênero de música é vendável. Então eu vou produzir aqui no Brasil um grupo musical, um artista, um músico que toque esse estilo de música, né? Então você começa a ter então esse processo de homogeneidade, de padronização da cultura, né? Então eu vou citar aqui alguns exemplos, né? O rock que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Hoje o rock é um gênero que está no mundo todo, né? Nós temos e olha que interessante, né? Porque o rock ele surge do blues, né? O blues é uma música de origem africana, dos negros, né? Os africanos que foram para os Estados Unidos, os negros norte-americanos, né? Então é um gênero que surge a partir de uma cultura de matriz africana ali, né? Os negros que foram ali para os Estados Unidos. E o blues é a base do rock, né? Então, olha só, né? E isso é um dado interessante, porque se a gente for pensar, então, o estilo musical, né, dos africanos, você tem um estilo musical dos europeus, isso se encontra nos Estados Unidos, você mistura isso, olha só a diversidade cultural, né? Mas ao mesmo tempo que você tem essa diversidade cultural,
Com o advento da indústria cultural, você começa a padronizar estilos. Você começa a padronizar estilos e exportar isso para o mundo, né? Então, o jazz, né, é uma música também que surgiu ali nos Estados Unidos, é uma música de matriz africana, surgiu ali nos Estados Unidos, com os negros, né, nos Estados Unidos, né? Em princípio, né, devido ao racismo, devido à discriminação, em consequência do preconceito, né, o jazz, né, o blues não tinha ali acesso a determinados espaços, né, não tinha acesso, né. E, de repente, com a indústria cultural, o jazz e o blues começou a se espalhar pelo mundo, né? A mesma coisa ocorre no Brasil, né? No Brasil, no início, né, do século XX, por exemplo, o samba no Brasil, né, era proibido de tocar em determinados lugares, né? Então, um músico que ele estivesse ali no início do século XX com um pandeiro andando na rua ou com um violão, né, ele era considerado um marginal, a polícia prendia, né, ele era considerado ali, era crime de vadiagem, né, então não podia andar com violão ou com pandeiro na rua, né. Então, porque o samba, né, aqui no caso brasileiro, é também um estilo musical de matriz africana, né, que surgiu aqui no Brasil, né, a partir dos negros, né, que vieram da África para o Brasil, né? E hoje o samba, hoje no Brasil, né, ele é um sinônimo de identidade, né? Em qualquer lugar do mundo, né, onde se ouve samba, você já identifica isso como Brasil, né? A mesma coisa o blues, né? Então você tem no Brasil brasileiros que tocam blues, né? E quem conhece a história do blues sabe que o blues tem a sua origem nos Estados Unidos. No Brasil você tem grupos que tocam jazz, né? Mas quem conhece o jazz sabe que a origem do jazz está ali nos Estados Unidos, né? Então, a cultura, né, ela tem esse aspecto da identidade, né? Ela tem a sua origem, né? Agora, ocorre que aí é que está a grande questão, né? Porque a indústria cultural, ela tem um aspecto negativo. Qual que é o aspecto negativo? Que a indústria cultural, ela passa a ser uma ameaça à própria diversidade cultural, né? Devido a esse processo de massificação, de padronização. Mas a indústria cultural ela tem um aspecto positivo também. Então a indústria cultural ela tem um aspecto positivo, né? Então vamos imaginar aqui o hip hop, né? O funk, que também é ali de origem, que surgiu ali nos Estados Unidos. Então o funk chegou aqui no Brasil, o hip hop chegou aqui no Brasil, né? Ora, e aqui no Brasil o funk, o hip hop, né? Em princípio ele estava ali ligado à periferia ou ligado ao morro, né? E a indústria cultural fez com que esse estilo do morro, né, descesse para o asfalto, né? Hoje o funk, o hip hop, ele está presente em diversos lugares, não é apenas no morro, na periferia que se ouve funk ou hip hop, né? E hoje você pode ir numa festa de casamento ou numa festa de aniversário e vai estar lá tocando funk, né? Isso não quer dizer que o funk ele está ali segregado apenas do morro, né? Então a indústria cultural ela permitiu, por exemplo, a essa difusão de um gênero que antes estava ali no morro ou na periferia. A indústria cultural permitiu o acesso, né, de artistas, de músicos, né, que antes tinha apenas seu espaço morro ou periferia e hoje, né, o estilo musical funk, o estilo musical hip hop, né? E na sua vertente musical que é o rap, isso se espalhou pelo mundo, né? Agora entenda que a origem é ali Estados Unidos, chega no Brasil nas periferias e da periferia vai para o centro, né? Então a indústria cultural tem esse aspecto positivo a partir do momento em que ela dá acesso a músicos que antes eram discriminados, né, pela cor da pele, por conta do racismo, né? Então, por conta do racismo, então você tinha ali essa segregação de estilos musicais que tem ali a origem nos negros, nas manifestações culturais dos negros, né? Bom, com a indústria cultural isso hoje, né, se difundiu. E lembrar que antes, na época do vinil, do CD, né, ter acesso a uma gravadora era muito difícil, né? Hoje
por conta aí das redes sociais, né? Você com o seu celular, com o microfone do seu celular, você consegue montar no seu quarto, no seu banheiro, um estúdio musical. Você pega lá aquelas cartelas de ovo e consegue ali montar uma acústica, né? Gravar uma música. E de repente, essa música que você grava no seu quarto, no seu banheiro, você tem ali um software de edição no seu computador, você distribui ali no seu YouTube, no seu Instagram, e de repente você se espalha, né, pelo mundo, né? Então a indústria cultural, sobretudo agora com as novas mídias, né, Instagram, Facebook, né, YouTube, né, com essas novas mídias, hoje facilita-se mais essa distribuição, essa difusão cultural. Agora, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: mas será que a indústria cultural estabelece uma democratização do acesso à cultura, né? Bom, aí nós temos que pensar da seguinte forma, no caso do YouTube, por exemplo, né? Você tem lá aquela opção de ouvir música no YouTube vendo propaganda. De repente você está lá vendo um clipe, uma música, e no meio do clipe vem uma propaganda, né? Bom, aí você pensa, isso é gratuito? Não, não é gratuito, porque você está ali pagando, vendo a marca daquela empresa, né? daquela indústria, né? Daquele produto. Você está ali consumindo música e ao mesmo tempo consumindo a publicidade, o marketing de uma determinada empresa. Então você paga, né, via visualização de publicidade. Bom, se você não quiser ver ali aquela publicidade, você vai lá para o YouTube Premium, só que você vai pagar. Aí você não vai ter a propaganda, a publicidade, né? Mas você vai pagar. Então, entenda que na indústria cultural transforma-se a cultura em mercadoria. Né? Transforma a arte, né? Porque a arte é uma manifestação da cultura, transforma a arte em mercadoria. Olha, e a indústria cultural, ela visa o lucro. Ela quer lucro, né? Ela quer lucro. E ela vai ter esse lucro, né? Ou você paga, né, ali para ser prêmio, ou você paga visualizando a publicidade. De qualquer maneira, você vai estar ali efetuando um pagamento, seja no seu tempo, visualizando a publicidade, seja monetariamente, diretamente, de forma monetária, né? Só que aí nós temos que pensar, né? Negativo, positivo. Então a indústria cultural tem um aspecto negativo. Qual que é o negativo dela? Esse processo aqui que nós vamos chamar de massificação cultural. Então a indústria cultural, ela faz o que é massificação? Padroniza, né? Padroniza. Então a indústria cultural, ela se torna hoje um dos principais instrumentos de alienação das pessoas, né? Porque a indústria cultural está ligada ao entretenimento, está ligada à diversão, né? Então, consequentemente, a indústria cultural, além de estabelecer esse processo de massificação, ela aliena também as pessoas, né? Ela aliena as pessoas, ela tira das pessoas a criticidade, a capacidade reflexiva, né? Porque já tem tudo pronto, né? O filme, a música, tudo padronizado, e a pessoa nem percebe que aquilo é padronizado. De repente ela começa a achar que aquela música foi feita para ela. Não, o seu gosto musical foi padronizado, né? O seu gosto musical, né? A pessoa, quando a gente fala de massificação cultural, não é só o produto cultural que foi massificado. A pessoa também foi massificada, o seu gosto musical também foi massificado, né? Então, de repente, é por isso que você tem umas ondas de gêneros musicais. De repente você tem uma época que se ouve mais sertanejo, de repente uma outra época em que se ouve mais funk, de repente uma outra época que é mais axé, outra época que é mais rock, né? Então são os ventos, as ondas, né, do mercado cultural que vai determinando que estilo que vai sendo tocado ali naquele momento. Aí de repente vamos imaginar um jovem que pensa, bom, para mim ganhar dinheiro, então eu vou tocar o que está na moda. Mas quem é que cria essa moda, né? Quem é que cria essa moda? Quem cria esse gosto, né? É o processo de massificação cultural. Então, só observar, a indústria cultural tem esse aspecto negativo, ligado à massificação cultural, ligado à alienação, né? Então, acaba ali, né, atrofiando a capacidade crítica das pessoas. Por outro lado, a indústria cultural também permite o acesso de determinadas manifestações culturais, né? Que antes ficavam isoladas, né?
ou segregadas num determinado nicho, num determinado espaço, e a indústria cultural, né, consegue difundir isso globalmente, né? Consegue difundir isso globalmente, né? Agora, entenda, né, que no caso, o que a indústria cultural faz? No caso brasileiro, por conta da pandemia, nós já temos em 2 anos sem termos aí o carnaval. Agora, o que é o carnaval? Primeiro que nós temos que entender que o carnaval é de origem popular, né? Olha só que eu estou falando, popular. Então nós temos a cultura popular. A cultura popular. Agora, o que a indústria cultural faz? Né? Ela vai padronizar essa cultura popular, vai transformar essa cultura popular em mercadoria, né? E vai vender. Né? Então, o Carnaval do Rio, né? O Carnaval da Bahia, agora, né? Antes da pandemia, né? No caso do estado de São Paulo, né? Principalmente na capital, a questão dos blocos, né? Isso cresceu muito, né? Aí você pensa, mas o Carnaval de bloco é lá na rua, eu não estou pagando ingresso para ir lá na rua, né? Presta atenção, existe lá o patrocinador, existe lá a marca, né? Enfim, você está consumindo, Então, o carnaval, que é cultura popular, foi transformado em mercadoria, né? Porque você está lá, né? Assistindo ou na rua, naquele bloco, você tem uma marca de bebida gigante lá que você está visualizando, né? Você tem lá uma marca de refrigerante, né? Uma bebida alcoólica, né? Ou um refrigerante, ou um suco, ou uma roupa, entendeu? Uma propaganda de carro, né? Então nós somos aí bombardeados pela publicidade. Publicidade também é indústria cultural, né? Enfim, então há um conceito aí muito utilizado pelas empresas que é o marketing cultural, né? Então uma empresa ela pode contratar espaço, comprar espaço num canal aberto como a Globo, a Band, o SBT, o Record, né? Eles compram espaço para divulgar a marca, né? Agora, essa mesma empresa, para ela às vezes é muito mais lucrativo o chamado marketing cultural, que é associar a marca dela a um evento cultural, a um projeto cultural, porque você vai ter ali, no caso de um carnaval de rua, de blocos, né? Você vai ter ali milhares e milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas, vendo ali a marca, né? Ou numa camiseta, né? Ou num abadá, né? Ou seja, a pessoa vai estar vendo a marca. Né? Então isso é marketing cultural. Então isso leva a pessoa conscientemente ou inconscientemente comprar aquele produto. Né? Então você pega a festa de Barretos, né? Por conta da pandemia não está tendo, né? A festa de peão de Barreto. Né? Então, quando havia a festa presencial, então além do ingresso, né? Além do ingresso, você tem lá a publicidade das empresas, né? Agora você tem as lives, né? Quando você vai ver uma live, sempre você vai ver alguma marca de um determinado produto lá, né? Sendo vendido, né? Então isso é a indústria cultural, né? Que realiza esse processo de massificação. Bom, depois a gente vai aprofundar mais na indústria cultural, né, para a gente poder entender, mas em princípio é isso, né? O que nós temos que entender, né? Você tem a cultura popular, você tem a indústria cultural. A cultura popular, a marca da cultura popular é a diversidade, a marca da cultura popular é a heterogeneidade, né? E enquanto que a indústria cultural tem esse processo de homogeneidade, de massificação. Mas a gente vai aprofundar essas questões aí, viu? Então, tchau aí e até a nossa próxima videoaula ou a nossa próxima aula ao vivo.